Olá, eu sou a Prisciele, aluna de enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira. Vou estar apresentando um vídeo educativo sobre o teste de triagem neonatal, teste do pezinho, da matéria de Vivências 3. Meu professor orientador é o Nelson Carvalho. O teste do pezinho é um exame realizado na primeira semana de vida do recém-nascido. O teste de triagem neonatal é conhecido como teste do pezinho. É um exame realizado entre o segundo e o quinto dia do nascimento do bebê, que consiste na coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar, em papel filtro especial. Esse exame é feito nesse local porque nele estão presentes muitos vasos sanguíneos e isso facilita o acesso ao sangue. O teste ajuda a diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, que são capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido, mas que não apresentam sintomas detectáveis. Antes do nascimento, o feto está relativamente protegido dos malefícios de uma doença metabólica. Isso acontece por causa da placenta, que fornece nutrientes e promove a filtragem de metabólitos tóxicos. Assim, muitas doenças são desmascaradas no primeiro dia de vida após o nascimento, pois o bebê não pode mais se beneficiar da ajuda fisiológica da mãe para compensar as deficiências de seu metabolismo. Com o teste do pezinho, é possível promover o tratamento específico que permite diminuir ou eliminar lesões irreversíveis, como deficiência mental, deficiências físicas e até mesmo evitar a morte. Quanto mais cedo essas doenças forem identificadas e tratadas, maior a possibilidade de evitar sequelas nas crianças, como deficiência mental, microcefalia, convulsões, comportamento autista, fibrosamento do pulmão e até mesmo crises epilépticas, entre outras complicações. O objetivo desse vídeo educativo é passar informação para que chegamos à conclusão que o teste de pezinho é extremamente importante para evitar essas complicações futuras para o recém-nascido, para que essa criança cresça saudável e sem restrições alimentares ou restrições físicas. Por isso, realizar o teste de pezinho é necessário, ainda que não haja histórico familiar dessas doenças. Mesmo numa criança saudável, no nascimento, os primeiros sintomas podem demorar meses ou anos para se manifestar. E apesar de toda essa importância que tem o teste do pezinho, a grande dificuldade encontrada hoje é a falta de informação da população e dos profissionais de saúde em relação ao procedimento do teste, que deve ser realizado na primeira semana de vida. A coleta e o tratamento tardio pode resultar futuramente em uma resposta comprometida do tratamento em termos de capacidade física e mental. O teste do pezinho é economicamente viável para o governo, diminuindo o índice de indivíduos portadores de deficiência, assim evitando gastos com benefícios a pessoas incapazes, permitindo que o indivíduo seja um contribuinte ativo social e economicamente, mesmo sendo portador da doença. O teste de triagem neonatal, que é o teste pezinho, faz parte de um importante programa de saúde pública no Brasil, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, do Sistema Único de Saúde. O teste do pezinho, ele é obrigatório e ele é gratuito em todo o país. Ele é oferecido pelo SUS e ele pode detectar até 6 doenças. Esse Programa Nacional de Triagem Neonatal, para a pesquisa da fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias.
Ele foi criado e implementado pela portaria do Ministério da Saúde e ele tem como objetivo detectar e tratar precocemente doenças que, se prevenidas, evitam sequelas, né, nessa criança. Existem outros tipos de testes mais ampliados que são oferecidos na maioria dos hospitais de maternidade particulares e que podem detectar até 10 doenças além das 6 já detectadas pelo teste básico que é oferecido pelo SUS, que são elas deficiência de G6PD e que é o distúrbio mais comum do metabolismo dos eritrócitos e galactosemia, que é um nível elevado de galactose no sangue. A lecinose, que é um déficit ao nível de complexo enzimático, e a toxoplasmose congênita, que é uma doença infecciosa que resulta da transferência placentária. Vou falar agora um pouquinho da técnica de coleta. O teste do pezinho, ele não precisa ser feito em jejum, e o acompanhante deverá ficar em pé para segurar o bebê na posição vertical, com as costas voltadas para o profissional de coleta, que deverá estar sentado para realizar a coleta. Primeiramente será feito a antisepsia do calcanhar do bebê, com algodão umedecido em álcool a 70%. E quando o calcanhar estiver avermelhado, o profissional irá puncionar com uma lanceta de ponta fina o local escolhido. É importante que a mãe desse recém-nascido esteja bem tranquila, bem calma e que ela entenda, né, devido à orientação no pré-natal, e que ela entenda a importância desse exame, que ela não fique nervosa, né, na hora de coletar o sangue do pé do bebê. Os campos para identificação devem ser corretamente preenchidos com o sangue do bebê, sem tocar ou contaminar os círculos no papel filtro. Ao final do procedimento, o profissional enfermeiro irá realizar um curativo para estancar o sangue. Recomenda-se que a família leve o bebê para realizar o teste entre o 2º e o 5º dia de seu nascimento, pois fora desse período o teste não é invalidado, mas a efetividade da análise pode ser reduzida. E os bebês prematuros também podem fazer o exame, só que serão necessárias mais coletas após alguns meses. Vou falar agora das doenças metabólicas, as características de cada doença, dessas 6 doenças que são detectadas, né, no teste do pezinho. Erros inatos do metabolismo. São distúrbios de natureza genética. São raras desordens genéticas hereditárias, nas quais o corpo não consegue transformar os alimentos em energias apropriadamente. Essas desordens são geralmente causadas por defeitos em proteínas específicas, enzimas, que ajudam a metabolizar os alimentos. Eu vou falar da primeira doença, que é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença rara, congênita e genética. A pessoa nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente as moléculas do aminoácido, chamado fenilalanina, ou seja, tem a atividade prejudicada da enzima que processa a fenilalanina em tirosina. Sendo assim, essa substância se acumula no organismo, especialmente no cérebro, levando à deficiência mental. O diagnóstico e o tratamento precoce pode evitar totalmente o retardo mental. O grande problema do diagnóstico é porque, aparentemente, a criança ela é normal assim que nasce. No transcorrer dos primeiros meses de vida, instala-se irritabilidade, vômito, odor característico na urina, convulsões, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência mental. A triagem neonatal ela identifica alteração bioquímica antes dos sinais de danos cerebrais
e permite a instituição precoce do tratamento, que previne a deficiência mental. Aparentemente é uma criança normal nos primeiros dias, e aí depois vai aparecendo os sinais. Essa figura são crianças mais velhas, né? E são os sinais manifestados tardiamente, que é o atraso do desenvolvimento, convulsão e outras anormalidades neurológicas que só percebemos quando a criança realmente está mais crescida. Vou falar agora do hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito é causado pela ausência ou pela reduzida a produção do hormônio da tireoide. Este hormônio é importante para amadurecimento e funcionamento de vários órgãos, em especial o sistema nervoso central. A falta do hormônio provoca retardo neuropsicomotor, acompanhado de lesão neurológica, irreversíveis, além de outras alterações corporais. O diagnóstico e o tratamento precoce pode prevenir o retardo mental nas crianças que apresentam esta doença. A sintomatologia é pouco clara no período neonatal, dificultando o diagnóstico clínico. Com o passar dos dias, os sintomas vão surgindo: icterícia prolongada, hérnia umbilical, falência de crescimento e deficiência mental irreversível. E o tratamento é feito com a reposição do hormônio tiroidiano por toda a vida, a levotiroxina sódica. E é importante que esse diagnóstico seja precoce e para o seu tratamento ser eficaz. Agora eu vou falar da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos de sangue, tornando-os parecido como uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompe-se mais facilmente, causando anemia. Com a alteração dos glóbulos vermelhos, grudam uns nos outros, dificultando a passagem do sangue nos pequenos vasos do corpo, levando ao aparecimento de dor e inchaço nas juntas, anemia, infecções. O portador da doença falciforme, desde que diagnosticado precocemente e acompanhado periodicamente pela equipe de saúde, pode ter uma vida normal, e o tratamento inclui medicamentos e transfusões de sangue, né? Agora eu vou falar da fibrose cística, que é a quarta doença que pode ser diagnosticada no teste do pezinho. A fibrose cística é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões e o pâncreas. Um processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade do muco, o que leva ao acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias. As pessoas com fibrose cística têm um funcionamento anormal das glândulas, que produzem o muco, suor, saliva, a lágrima e o suco digestivo. As enzimas digestivas do pâncreas estão alteradas e dificultam a digestão dos alimentos. O tratamento do paciente com fibrose cística consiste em acompanhamento médico regular, suporte dietético, utilização de enzimas pancreáticas, suplementação vitamínica e fisioterapia respiratória. Vou falar um pouquinho agora da hiperplasia congênita, que é a quinta doença detectada no teste do pezinho. A hiperplasia congênita engloba um conjunto de símbolos que se caracterizam por diferentes deficiências enzimáticas na síntese dos esteroides adrenais. Com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é possível melhorar o padrão de crescimento, que pode ser normalizado na maior parte dos casos. As manifestações clínicas dependem da enzima envolvida e do grau de deficiência enzimática. O tratamento deve ser contínuo ao longo da vida e é feito com hormônios adrenais sintéticos e correção cirúrgica da genitália quando necessário. Vocês podem ver aí nas imagens que a genitália é ambígua, né? E a hipertrofia do clitóris.
Vou estar falando agora da sexta doença detectada no teste do pezinho. É a deficiência de biotinidase. Há um defeito no metabolismo da biotina. A doença se manifesta a partir da 7ª semana de vida, com distúrbios neurológicos e cutâneos, como crise epilépticas, hipotônia, que é a diminuição do tônus muscular e da força, microcefalia, atrás do desenvolvimento neuropsicomotor, perda de pelos ou cabelos e dermatite equimatoide. Nos pacientes com diagnóstico tardio, observam-se distúrbios visuais e auditivos, assim como atraso motor e de linguagem. O tratamento medicamentoso é muito simples, de baixo custo e consiste na utilização de biotina, vitamina, em doses diárias. O tratamento precoce assegura uma vida normal, sem qualquer sequela da doença. É muito importante que o diagnóstico dessas doenças aconteça ainda na primeira semana de vida do recém-nascido, para que possa ter um tratamento eficaz e a doença seja totalmente revertida, né? Porque quanto mais tempo passa, mais ineficaz se torna o tratamento dessas doenças. Enfim, obrigado pela atenção e esse vídeo ele é apenas informativo.